Uau, que bonitinho. Olha quanta criança bonita aqui, meu Deus. E aquela coisinha pequititinha que é do tamanho do violino ali. Tudo bem? Ó, um beijo pra você. Sabe com quem essas crianças estão? Não. Com essa professora que está mexendo com o jeito de ensinar música no Rio de Janeiro e em São Paulo. Surai Soren. O pessoal ainda está com saudade do Natal, né? Tocando Jingle Bells. Bonitinho. Como é que é esse negócio de ensinar música de uma maneira totalmente diferente? Como é que é o teu método, Surai? Jô, esse método é um método japonês, né? Não é à toa que é o método Suzuki, que, aliás, ele está com seus 92 anos ainda no Japão, dando as suas aulas. Mas se ele estivesse hoje no programa, nós estaríamos com o Austregiados com 92 e ele com 92 também. Quer dizer que temos, de certa forma, temos os dois aqui. E o ponto de partida dele é exatamente a língua materna, né? Ele parte do princípio que se toda criança pode falar, toda criança pode tocar algum instrumento. Quer dizer, o método Suzuki, logicamente, é mais desenvolvido para violino porque ele era violinista, mas também tem as suas adaptações, como a garotada ali do violoncelo, tem para flauta transversa, flauta doce e até para harpa também. Você aprendeu, qual é o teu instrumento? Meu é violino. É violino. Você não aprendeu pelo método Suzuki? Não, eu aprendi pelo método tradicional, né? Na porrada mesmo. Na teimosia, né? Bom, dizem o seguinte, que toda criança tem ouvido absoluto, depois é que ele vai perdendo. Se você pegar uma criança com 2, 3 anos e tocar um instrumento para ele, ele identifica as notas depois. Agora, o interessante desse método é que o outro ponto também do Suzuki é que a gente, inclusive, já ouviu falar muito disso, porque eu não tenho jeito para música, outro eu tenho. Não, o Suzuki não é assim. Ele acha que todos têm um talento. Exatamente. Lógico que uns têm mais, outros têm menos. Mas por causa de mandatos que são impostos desde criança. E essa menina desafina, para isso você não tem jeito. Aí a menina, para agradar, deixa de ter o jeito. Então, ele vai desenvolvendo muito esse lado também do estímulo da criança. Esse é um ponto também interessante no método, porque no método tradicional, não que não funcione, não é isso, porque nós vemos aí grandes violinistas, né, Evidente. Que já de outra época, inclusive, tocam muito bem. Naquela época não existia método Suzuki. Mas o interessante do método Suzuki é que ele trabalha com o estímulo da criança como a parte técnica do método, né, do instrumento, ele é desenvolvido em músicas. Então, você não fica horas a fio ali tocando escalas, estudos, para depois, consequentemente, você ter uma música. Não é isso. Ele trabalha aquela parte técnica dentro da tal música. Então, resulta que a garotada, em pouquíssimo tempo, tem, assim, um repertório vastíssimo e tem um outro ponto também que você trabalha, por ter este repertório vastíssimo, eles sempre estão prontos para apresentar em público. É uma coisa interessante, porque eles fazem questão de tocar em público. Agora, na abertura, falei ali, uma professora que demonstra que não precisa ser nenhum Mozart para tocar aos 4 anos. Evidentemente que eu falei brincando, porque o Mozart era indiscutivelmente um gênio musical, né? Quer dizer, não só tocava, como compunha, quer dizer, uma coisa até fora da sua época, né? Exato. Mas a criança, pelo método Suzuki, a partir de que idade está tocando o instrumento? Bom, a Manuela... ali que tem aquela a Manuela, ela, quando começou no Suzuki, ela ainda não tinha 4 anos. Manuela, vira para cá, Manuela. Isso, agora ela já tem 4 anos, né, Manuela? Ela já toca 6 músicas. 6 músicas, né? Já toca 6 músicas com 4. Quando tiver com 25, então... Pois é, está na 300, número 300 do método Suzuki. E agora, elas começam a ler música também, Surai? No início, não, né? Porque exatamente desse ponto de partida da língua materna, a criança primeiro aprende a falar para depois ler. E aí ele passa isso para a música. A criança primeiro aprende a tocar, desenvolvendo ouvido por imitação, por memória, e depois ela vai ler. Esse que é o interessante. Agora, como todo método japonês, oriental,
A nível de Brasil tem as suas adaptações. A gente não pode seguir ali exatamente como é feita a coisa, porque senão para no dia seguinte o método Suzuki. Né? Por que isso? Então, por exemplo, dois exemplos até que eu vou te dar aqui. Um exemplo é exatamente essa questão da leitura. Porque no Japão, crianças com 3 anos, por exemplo, tem-se um vídeo com crianças da idade da Manuela tocando o concerto duplo de Bach. Com 3, 4 anos, 5 anos até, uma coisa, porque lá começam ainda muito mais cedo, né? Agora, aqui no Brasil, não. Por exemplo, método tradicional, você vai começar com 10, 11 anos, é uma coisa muito mais, né? Para a criança, muito mais tarde. Então, essa questão da leitura, no método Suzuki a nível de Japão, eles começam... O método Suzuki tem 10 volumes. Lá eles começam no 4º volume, vamos assim dizer. Agora, eu lá no Rio e aqui em São Paulo, no final do 1º volume, a criança tem que estar lendo. Né? Aí nós antecipamos um pouquinho, porque ela também já é um pouco mais crescida, né? Então, ela já sabe ler, inclusive. Mas o ideal seria começar mesmo com 3 anos, né? O ideal seria. Nós lá já temos um grupo bom, assim, de 3, 4 anos, né? Agora, o método, por que funciona? Ah, porque essas crianças são crianças excepcionais, não se trata disso. A ideia é um triângulo que tem toda uma filosofia de vida, né, atrás do método. Não só para... A ideia não é, inclusive, formar profissionais, né? É um desenvolvimento para a criança, o lado cultural da coisa, né? Mas tem um triângulo que é formado por professor, aluno e pai. Então, a gente diz que o pai, quem vem assistir a aula, eles são os secretários, porque eles têm que assistir a aula. Aí é uma outra diferença do método tradicional. No método tradicional, você coloca teu filho na sala de aula, você fica lá fora, batendo papo com outras mães, aquele negócio todo. No método Suzuki, não. Você, por ser pequena, criança, a mãe ou o pai ou a tia ou a avó, seja quem for, ele tem que entrar na sala de aula para também conhecer do instrumento, a parte técnica, como segura o arco, o violino, isso e aquilo, para depois, em casa, poder acompanhar. Já teve caso do pai ou da mãe começar também a aprender pelo método? Ah, sim. Pelo fato de estar acompanhando? Sim, temos casos. Inclusive, esse é um outro ponto também da nossa adaptação, por exemplo, no Japão. O pai primeiro aprende, ou a mãe, né? Aquele que vem acompanhar o filho. Ele aprende. A condição do filho entrar para o método Suzuki é que o pai antes estude violino, para depois poder melhor pai ou a mãe? Exato, quem for acompanhar. Agora, por exemplo, a nível de Brasil... Mas não tem idade, né? Não. Não tem idade. Agora, a nível de Brasil, se você for fazer isso, realmente não dá, né? Porque o pai mal tem o dinheiro, aquela coisa toda para comprar um violino para o filho, se ainda for comprar um para ele, aí o filho vai tocar gaita. Entende? Aí fica difícil. Podia lançar para o Brasil o método Suzuki. Pois é, para gaita. Bem brasileiro, né? Fazer uma coisa brasileirada. Eu vou pedir, Surai, para você dar uma demonstração aqui para as crianças tocarem para a gente. Tá ótimo. Ok? Nós tocaremos músicas de Natal e um minueto de Bach, que é do 1º volume, para você ter uma ideia do desenvolvimento técnico. E, antes de mais nada, eu gostaria até de fazer até um pedido aqui a respeito do que nós já fizemos no ano passado, um concurso para essa garotada do método Suzuki, a nível de Brasil, né? Que o método Suzuki aqui já tem 15 anos no Brasil, né? Então, fizemos o primeiro concurso Paulo Bozizio. E no próximo ano agora faremos o 2º concurso para a garotada. E nós estamos precisando de pessoas que nos ajudem, né, a desenvolver esse concurso que tem um lado muito positivo, né, porque o método Suzuki tem um lado muito a nível familiar, porque os pais se envolvem, as crianças se envolvem, tem essa questão de tocar muito juntos, né, o lado social muito forte, ainda mais num país em que não se tem muita tradição musical. Exato. É interessante você desenvolver esse lado social. Tem muita tradição musical no sentido clássico. No sentido clássico, né? Então, por exemplo, lá no Centro Cultural do Rio e aqui em São Paulo, nós temos 130 alunos estudando violino, violoncelo, flauta doce, transversa. Quer dizer, isso no espaço de 3 anos, né? Quer dizer, então, daqui a 10 anos, eu acho que vai haver uma nova geração de músicos até nessas orquestras. Perfeito. Né? Então, vamos lá. Vamos ouvir. Por favor, Surai Soren e seus alunos, suas alunas.
Somos o SBT Canal 4 São Paulo, ZYB 855. Quarta, 26 de dezembro de 1990. Faltam 6 dias para o Ano Novo.